nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Vamos lá. Essa noite, nós iremos nos lembrar de algumas coisas que o Senhor já falou ao nosso respeito. O tema da ministração é correspondendo à promessa de Deus. Nós entendemos que a palavra, na Bíblia, existem várias promessas que o Senhor está dizendo ao nosso respeito. Mas nós sabemos que quando nós somos filhos de Deus, nós recebemos ao longo da nossa trajetória e da nossa caminhada, palavras específicas acerca da nossa vida. Algo sobre o nosso chamado, sobre nossas habilidades, sobre o nosso futuro, algo que Deus quer nos ajustar, nos consertar. Acredito que todo mundo que está aqui ou já recebeu uma palavra de alguém, ou então já teve um testemunho interior de alguma coisa, alguma direção do que você deve fazer na sua vida. Porque Deus não nos deixa alheio. E por que correspondendo à promessa de Deus? Existe um louvor que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Só que eles esqueceram que na promessa de Deus existe a nossa parte e existe a parte de Deus. Deus não faz sozinho. Tem coisas que nós precisamos corresponder para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Né? Nós não somos, nascemos de novo, já somos lançados como é que eu posso dizer? Na integralidade do que Deus tem para nós. Nós vamos crescendo e avançando conforme nós vamos caminhando com o Senhor. E quando eu estava pensando acerca dessa ministração, o Senhor me trouxe uma palavra que nós recebemos para o ano de 2025. E eu vou pedir para a mídia colocar aí, que é a palavra que o Senhor deu ao pastor no final do ano, no culto da virada. E antes da gente ver, eu queria que vocês abrissem rapidinho lá em Mateus. Mateus 13. Mateus 13, verso 20. Aqui é a explicação, Mateus 13, verso 20. Aqui é a explicação da palavra do semeador. Antes disso, Jesus vai dizer que o semeador saiu a semear e essas sementes foram caindo em vários solos. E eu quero trazer só 2. No verso 5, diz assim: a semente que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. O verso 8 é a outra semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São 2 sementes. Uma caiu num solo que, por causa de uma palavra, a colheita foi 30, 60 e 100 por 1. E a outra foi um solo pedregoso. E na palavra vai dizer assim, que a pessoa recebeu com muita alegria a palavra. Mas quando veio a circunstância, a palavra se perdeu. E ela não frutificou, ela não multiplicou. Então, nós podemos ter 2 solos no nosso coração. Aquele que permanece com aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Segurar aquilo, independente das circunstâncias. E uma palavra pode multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. Mas nós podemos ser aquela terra que olha tanto para as circunstâncias que a gente não vive aquela palavra que Deus liberou ao nosso respeito. Então, eu queria que vocês assistissem novamente para a gente relembrar a palavra que o pastor trouxe à igreja em dezembro de 2024, na virada do ano. O Senhor está me trazendo, também inspirada pelo Espírito. Desde semana passada, 15 dias atrás, para ser mais exato, Ele tem falado comigo no que diz respeito a mais de Deus. E hoje à tarde eu orava, à noite aqui não era tarde mais, mas eu estava orando e buscando a direção. Por que mais de Deus? E Ele disse: o meu povo vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Sabe o que é ser honrado pelo Senhor? Todo aquele que se propor ao mais de Deus para esse ano de 2025, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua posição, vai honrar a sua decisão.
E os milagres vão acompanhar de uma forma tão intensa. Porque assim diz o Senhor: eu sou o Deus do impossível. Eu farei prosperar. Eu farei mais que abundante. Mais do que você pensa, do que você pede. Eu farei infinitamente mais. O mundo verá a minha glória refletida no meu povo. E nesse ano de 2025, serão alargadas as tendas. Alargadas as tendas. Porque eu estarei atraindo milhares, muitos e muitos para o meu reino. E estarei usando o meu povo. Vocês verão milagres. O impossível acontecer. O impossível, o improvável. Aquilo que você não imaginava que era possível, aquilo que estava distante, eu farei, diz o Senhor. Por causa disso, por causa da minha glória, muitos serão atraídos. Eu sou o Deus do impossível, diz o Senhor. Não há nada que não esteja submetido ao nome do meu filho Jesus. Não tem doença, não tem miséria, não tem temor. Então não temas, porque o Deus do impossível está com você. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Te damos graças por essa noite. Te damos graças, Senhor, por esse ano de 2024. Um ano poderoso. Mas te agradecemos pelo ano de 2025. Um ano de muito maior glória. De tendas alargadas. Ei! Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Conquistas. Conquistas inesperadas. Casas, eu vejo casas sendo construídas. Eu vejo prédios sendo construídos. Eu vejo edificações grandes fortificadas para o louvor da glória dele. Aquilo que era um sonho, diz o Senhor, eu satisfaço o desejo do coração daquele que me ama. Eu tenho prazer, diz o Senhor, em realizar os seus sonhos. Todos eles que são conectados com o meu Espírito, com a minha palavra, com a minha vontade. Realizarei sonhos. Meu Deus. Oh, aleluia. O Senhor está me trazendo. Deus. E a minha pergunta é: o que nós temos vivido daquilo que foi declarado? Eu sei que ainda está faltando alguns para chegar aqui, pelo menos para mim, mas já recebi tudo. Quando nós recebemos palavras, nós precisamos anotar, para que a gente não esqueça quando a adversidade vir. Eu falo isso porque todo mundo já sabe, né, da minha história quando eu casei, mas quando, quando eu estava para casar, Alisson foi morar em Recife. E o que nos sustentou a acreditar que ele voltaria foi uma palavra que Deus usou através de pastor John. E disse que ele voltaria, nem que ele precisasse tirar pessoas e colocar pessoas. Nem que precisasse mudar pessoas de lugar, ele voltaria a Arco Verde. E quando Alisson estava lá, a gente ficava, meu Deus, está demorando. Alisson passou, acho que, quase 2 anos lá, em Recife. E quando a gente desanimava, o que a gente lembrava era, o Senhor disse que você ia voltar. Quando eu estava triste, eu me lembrava, o Senhor disse que ele ia voltar. E eu me agarrava à palavra que Deus disse, e não à adversidade. E não o que aparentemente não iria acontecer. E o que aconteceu? Deus mudou pessoas de lugar. De um dia para o outro, uma pessoa que não ia entrar, entrou para poder beneficiar a Alisson. Você acredita no Deus que é o Deus do impossível? Porque eu acredito. Nós, quando recebemos uma palavra da parte de Deus, nós podemos desprezar, olhar para as circunstâncias, mas nós podemos correr a carreira com ela. E essa é a vontade de Deus. Muitas vezes nós recebemos palavras específicas mais de uma vez para que a gente lembre que Deus está falando.
E muitas vezes a gente recebe uma palavra da parte de Deus para que a gente, porque Ele já sabe que a gente vai passar por dificuldade e a gente precisa de uma coisa para se agarrar. E é naquela palavra que Ele nos deu que a gente se agarra. E hoje nós iremos ver um pouquinho da vida de Abrão, que se torna Abraão. O homem que foi chamado o homem da fé. Um homem que foi levantado por Deus em meio a tanta adversidade. Vocês podem abrir comigo em Gênesis 12, por favor. Enquanto vocês abrem, eu fiquei olhando essa palavra que Deus nos trouxe, né? E eu disse, meu Deus, quanto de nós ainda estamos precisando de algumas coisas que estão nessa palavra? E quanto de nós precisamos viver ainda o que foi dito? Mas você crê comigo que o ano ainda não acabou? Amém. E que até faltando um dia, as coisas do impossível podem acontecer? Então, se apega à palavra que Deus disse, não importa as circunstâncias. Se é uma casa que você vai construir, Deus já lhe deu a visão, creia nessa casa, porque Deus já disse. Mas você precisa corresponder em fé. Gênesis 12, verso 1. O Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você lembra que Deus havia dito, Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Abrão escutou metade da palavra. E ele foi com a parentela, que foi Ló. Uma vez eu ouvi uma pregadora dizendo assim, obediência que não é completa é desobediência. Não adianta Deus nos pedir algo e a gente fazer metade. A gente está continuando desobedecendo. O que acontece é que a gente vai ver, no capítulo 13, a gente vai ver que Ló, ele vai começar a ter uma contenda, digamos assim, entre os trabalhadores, entre os pastores de Ló. Porque tinha muito gado, muita gente, muita coisa para pouco espaço. E Abrão diz assim, olha, Ló, escolha a terra que você quer. Em partes, Abrão entendia que ele já tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele ia prosperar. Então, onde ele fosse, ia dar certo. Ló escolhe Sodoma e Gomorra, e a gente sabe o final da história de Sodoma e Gomorra. E o que a gente vê aqui? Enquanto isso não aconteceu, Deus não falou mais nada a Abrão. Em média, 5 anos, onde Deus não trouxe mais nenhuma palavra para recordar Abrão da promessa. Porque Abrão estava em posição de desobediência. E quando nós estamos em posição de desobediência, fica mais complicado Deus iluminar muitas coisas. Porque não estamos no local certo. Foi só um sobrinho. Mas tardou 5 anos naquilo que Deus tinha para a vida de Abrão. No capítulo 13, se vocês quiserem abrir, no verso 14. Aqui, Abrão já tinha se despedido de Ló, Ló já tinha ido para a terra dele. E no verso 14, o Senhor diz assim, Abrão, depois que Ló se separou dele, ele disse, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência. No verso 17. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes nós estamos pisando em terras que fazem parte do nosso propósito e a gente ainda não está entendendo e perguntando a Deus por quê. Mas, Senhor, por que eu estou aqui? Por que me colocou nesse emprego? Por que me colocou com essa pessoa? Faz parte do propósito. E Deus disse assim, Abraão, você vai olhar a terra. Está vendo norte, sul, leste, oeste? Tudo isso vai ser da sua descendência. Percorra, conheça,
Olhe o território, saiba qual é a vegetação, quem são os povos que vocês vão lutar, os povos que sua descendência vai ganhar delas. E nessa parte, Deus começa a dizer a Abraão 400 anos de história. Vai falar do povo de Israel, vai falar da decadência, vai falar dos inimigos que foram derrotados. 400 anos de história depois que Abraão estava no local correto. Deus começou a abrir portas. Enquanto eu estava meditando sobre isso, o Senhor me trouxe uma ideia. Existem portas que só são abertas quando nós temos a chave correta. A gente não pode pegar qualquer chave e abrir qualquer porta. Por mais que a marca seja a mesma, a chave seja a mesma. Se não for a da porta, não abre. E o que Deus me disse foi que essas portas só seriam abertas se a chave da obediência estivesse abrindo essas portas. Porque conforme Abrão ia obedecendo, o Senhor ia abrindo portas de revelação do futuro de Abrão. E assim é com a gente. E o que Deus trouxe ao meu coração foi que muitas vezes nós estamos aqui. Poderíamos estar tendo vislumbres de muitas coisas, mas a chave da obediência não está sendo usada. E por isso as portas não estão sendo abertas. Por isso que as revelações não estão chegando. Por isso que a gente não está entendendo os próximos passos, por falta de obediência. Quando a gente vai para Gênesis 16, e aí pronto, né? Deus já disse, vá, percorra, veja a terra. E até aí Deus havia dito que iria vir uma descendência. Mas Deus não disse assim, olha, vai ser do ventre de Sarai. Vai vir uma descendência. E Abraão, cá com o juízo dele, pensou, então pode ser de alguém, da minha família, um sobrinho, alguém vai ser minha descendência de alguma forma. E vai ser ela, porque não tem como eu e Sarai ter filhos agora. Só que no Gênesis 16, em Gênesis 15, Deus vai dizer que existia a descendência. E aí, ele tinha, em média, 83 anos, quando recebe a palavra que ele teria um filho. E seria dele, não seria de ninguém da família, seria gerado no ventre de Sarai. Só que a gente vai ver que ele esperou, em média, 2 anos. Porque 3 anos após isso, nasce Ismael, que não era o filho da promessa. Foi um filho gerado pela ansiedade de chegar na promessa. Sabe quando a gente recebe uma palavra, a gente fica empolgada, a gente diz, eita, meu Deus, eu já quero viver tudo isso. Eu não sei se você é assim, eu sou. E eu já fiquei, eita, meu Deus, vai ser assim, deixa eu pensar, será que vai ser agora? Você gera um desejo de viver aquilo que está no seu propósito. Porque nós nascemos para um propósito. É normal a gente ter desejo de viver aquilo. Mas existe o tempo e o modo para acontecer. Como eu disse, Deus nos dá uma palavra, mas nós precisamos corresponder. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, olha, ser uma bênção. Faça isso. E conforme ele vai obedecendo ou não obedecendo, as portas são ou não abertas para a revelação do próximo passo. 3 anos após, a gente vai ver que Ismael nasce. E Deus me deu uma frase que eu achei muito legal. Ele disse assim, gerar Ismael não acelera a promessa. Não adiantou de nada. A pressa e a agonia para chegar, se não era a vontade de Deus para que aquilo acontecesse. E Deus é misericordioso. Deus não abandona aquele filho. Porém, existe uma consequência que dura até hoje, por causa de uma desobediência de Abrão. E até hoje as pessoas estão em guerra por causa desse filho, que não era da promessa. Gerar Ismael não acelera o procedimento que Deus tem para nós. É melhor que a gente viva o passo a passo de Deus, seja moldado o nosso caráter, aprenda, conviva, tenha calma, do que a gente chegar de todo jeito. Quantas pessoas que não são da igreja, mas chegam num patamar bem alto, mas estão sem propósito nenhum? Porque não era aquele plano que Deus tinha para ela. Às vezes é muito dinheiro, muita fama, mas não serviu de nada. Porque não era o plano de Deus. Gerar Ismael não adianta a promessa. É muito melhor nós esperarmos com o Senhor do que querermos adiantar aquilo que Ele já nos disse. Porque Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Em Eclesiastes vai dizer que há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de chorar, um tempo de se alegrar. Há um tempo para cada coisa.
A gente está tão acostumado na pressa que a gente acha que tudo vai ser muito rápido. Tem coisas que podem ser aceleradas, mas tem coisas que fazem parte de um processo. E talvez, se você chegar naquilo que Deus tem para você agora, e eu chegar naquilo que Deus tem para mim agora, eu não estou preparada. Eu me perca, eu coloco meu coração no lugar errado. Você entende que Abrão não estava com o coração certo ainda? Porque Abrão estava focado ainda na promessa, e não no Deus da promessa. Abrão estava querendo correr atrás do que Deus tinha, mas não no Deus que estava falando. Porque se ele quisesse o Deus que estava falando, ele tinha obedecido. Se o nosso coração está apenas no que Deus pode nos dar, o que pode fazer, nosso coração ainda não está certo. É melhor esperar. Porque a gente pode se perder no meio do caminho. Deus estende misericórdia, mas é melhor caminhar no certo. E estar sobre a graça de Deus. Amém? E o que eu percebo nisso? Talvez o solo do coração de Abrão, era aquele pedregoso. Se alegrou quando recebeu a promessa. Mas passou 2 anos e nada aconteceu, então não vem mais não. Em Gênesis 17, no Gênesis todinho aqui, Abrão está com 99 anos, 16 anos após a promessa. 16 anos após a promessa que Deus tinha dado da sua descendência. E Deus aparece para Abrão. E aí, ele entende que Abrão agora está preparado para desfrutar da promessa que ele tinha para ele. E ele diz assim, no verso 1 do capítulo 17 de Gênesis. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você. E darei a você uma descendência muito numerosa. Nada diferente do que Deus disse. Apenas Deus está dizendo assim, olhe. Ande na minha presença e seja perfeito. Todas as vezes que Deus fala com Abrão, Ele está falando sobre caráter. Ande na minha presença e seja perfeito. Ele vai dizer em outra passagem, seja íntegro. E Deus começa a lapidar o caráter de Abrão. Para que ele pudesse chegar naquilo que Deus queria para ele. Quando ele fala isso, ele diz assim, vamos estabelecer uma aliança. A partir de agora, a minha aliança que eu faço com você é da circuncisão. E no verso 3 ele diz, Abrão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto seus descendentes. O que é que Deus está dizendo? Olha, da minha parte está tudo certo. Mas e a sua? E a minha? Você está cumprindo e eu estou cumprindo a parte da aliança que nós temos com o Senhor, para que a promessa se cumpra? Porque Ele garante a dele. Qual era o passo que Abraão tinha que dar agora? Ele agora tinha que fazer a circuncisão com todo mundo que estava lá. Era a chave que ele teria que utilizar para que outra porta fosse aberta. E Abraão obedece. Um pouco antes disso, o que acontece é que Deus muda o nome de Abrão. Abrão, que era visto, e a palavra significa pai ilustre e exaltado. Deus muda o nome de Abrão e ele se torna Abraão, pai de nações. Sarai significava princesa de um povo pequeno. Sara significa princesa de muitos. Deus dá uma palavra e Deus muda o nome. Quando Sara chamava Abraão, não está dizendo pai de pouquinha gente não, pai de nações, chamando pela promessa. Quando Abraão estava chamando Sara, ele não estava dizendo princesa de poucos, princesa de muitos, para que eles se lembrassem da promessa. Não é à toa que Deus muda o nome. Deus muda o nome para que eles se lembrassem porque eles nasceram. Porque havia uma promessa que estava sobre a vida deles. Abraão e Sara, pai e princesa de nações. Deus muda o nome por causa de uma obediência. Você acha que é diferente com a gente hoje, queridos? As portas já estão prontas. A parte da aliança Deus já fez. Mas nós, por meio da obediência, abrimos as portas. Não é qualquer chave, é a chave da obediência.
E outra porta se abriu para Abrão. E Deus aparece para ele, e Abrão não é mais Abrão, Abrão já é Abraão, Sarai não é mais Sara, já é Sarai. E o que é que Deus diz? Abraão, no verso 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão, ao pai de nações, nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à estrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. E ele vai dizer assim, no verso 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado de idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz quando eu sou idosa? E Deus fala, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus não está perguntando a opinião, Sara. Ele está dizendo assim, ela vai estar grávida na primavera, porque não existe nada que seja impossível para mim. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara, se você acredita ou não acredita, eu já mudei nome, Abraão já abriu porta, vai acontecer. Vai acontecer. Ele abriu a porta. Não precisa mais questionar. A primavera chegou. E lá em Gênesis 21, no verso 1, diz assim. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Afinal, a parte dele, ele disse que ia fazer. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Preste atenção nisso. No tempo determinado de que Deus havia lhe falado. Outra versão diz assim, na época fixada por Deus em sua promessa. Não adiantava ter Ismael, se a promessa estava na primavera. Quando Deus viria e Sara engravidaria. Eu amei quando eu vi isso. No tempo fixado na promessa. Já estava pronto. Faltava acesso, mas já estava pronto. Tem coisas na nossa vida que já estão prontas, só falta acesso. Nós precisamos corresponder àquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Está impossível, como é que eu vou engravidar? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho recurso. Está pronto, só pega a chave e abre. Está pronto. O tempo já foi fixado por Deus. Já foi fixado por Deus em sua promessa. Aleluia! E aí, lembra que eu disse que o coração de Abraão, agora, começou a ser mudado e o caráter dele começou a ser ajustado. E o Deus da promessa se tornou mais importante do que a promessa que ele tinha dado. Deus chama Abraão, aparece para ele e diz assim, Abraão, eu quero sacrifício. Não tem aquilo ali que tu desobedeceu a vida toda e que tu correu a carreira todinha tentando conquistar que era teu filho e a tua descendência. Entrega ela. E lá em Hebreus 11 vai dizer assim, Abraão levou Isaque como sacrifício, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar. Sabe por que ele foi? Porque Deus disse, da minha parte está feito. Abraão agora entendeu que a parte de Deus estava feita. A única coisa que ele precisava fazer é pegar a chave da obediência e sacrificar seu filho. Aquilo que ele desobedeceu, que ele correu, que ele lutou, agora ele tinha que entregar. Isso me lembra Noé. Noé passou 100 anos fazendo uma arca. 100 anos da sua vida fazendo uma arca. Para ter que abandonar ela depois que o dilúvio passa. Tem sacrifícios que nós iremos fazer, que nem para na gente.
que alcança outros. Porque lá em Hebreus vai dizer que nenhum deles, desses heróis da galeria da fé, viveram perfeitamente a promessa que Deus tinha dito. Abraão não viu sua descendência. Abraão viu Isaac. Mas Abraão não viu o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Ele viu parte da promessa. Ele não viu todo. Deus é um Deus de geração. O que nós fazemos aqui não para em nós. Não fica aqui. Vai perpetuando. Abraão entendeu que ele poderia levar o filho para sacrifício. Porque se Deus disse que a descendência via de Isaac, ele não ia morrer. É tanto que ele diz assim, olha, ele acreditava, em Hebreus, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. É tanto que quando ele vai levar Isaac, ele diz assim, olha, eu vou, mas a gente volta. A gente vai oferecer o sacrifício, mas a gente volta, porque ele entendeu. Abraão não precisava mais correr atrás da promessa. Deus já tinha liberado as portas dos céus, o milagre já tinha chegado. Ele não ia perder, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Está difícil, está complicado. Ele é fiel para cumprir a parte dele. Faça a minha, faça a sua parte. E é só isso. A dele ele cumpre. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Mas nós precisamos corresponder àquilo que ele disse ao nosso respeito. Se ele te diz que você vai ministrar, estuda. Se ele te diz que você vai para a nação, aprende a língua. Se ele diz que você vai ser professor do Rema, estuda as matérias. Se ele diz que você vai ser do diaconato, serve com excelência. Se ele diz que você vai ser mãe, você vai ser mãe. Mas eu não posso. Você vai ser mãe. O que é impossível para Deus? Nada. Pode ser impossível para nós, mas para Deus, nada. E no verso 16 do capítulo 8, ele diz assim. Deus fala, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. Meu filho, eu posso prometer a você e não cumprir, mas Deus... Ele disse, Abraão, você entregou o que para você era precioso, eu juro por mim. Esqueça você agora. Você obedecendo agora ou não, sua descendência, por causa do seu sacrifício, vai prosperar, será multiplicada. Eles prosperarão por causa da sua obediência. Mas agora não é mais por causa que você faz alguma coisa, agora é por causa de mim. Porque eu honro com aquilo que eu digo. Deus honra com aquilo que Ele diz, queridos. Deus honra com aquilo que Ele diz. Não volta vazia nenhuma palavra que o Senhor disse ao nosso respeito. Se não está acontecendo, eu e você precisamos examinar a nossa vida, porque o problema não é Ele. Não está com Ele o problema, está com a gente. Ore, peça a Deus, oremos, peçamos a Deus, Senhor, misericórdia, o que é que está faltando aqui? Porque com Ele está feito. A porta está lá, lacradinha, só precisamos acessar. Quando eu comecei, eu disse assim, quem tem promessa de Deus não morre, né? E quando a gente vai ver a história, homens de Deus que foram levantados para fazer determinadas coisas, eles de fato não viveram a promessa, por causa de desobediência. Por exemplo, se a gente for pegar Eli, o que é que Deus diz a Eli? Eli era um sacerdote. Ele disse assim, olha, a sua descendência, seu sacerdócio vai ser perpétuo. Ou seja, seus filhos, os filhos de seus filhos vão ficar aqui no sacerdócio. O que acontece? Os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas dentro da tenda da aliança, tendo relações com mulheres e fazendo coisas que não deveriam fazer. Eli era sacerdote do Deus Altíssimo, ele sabia que aquilo não poderia ser feito, mas ele fechou os olhos para os filhos. E naquele momento Deus falou, você não cumpriu com sua parte da promessa. Acabou o sacerdócio dele ali. Moisés foi levado a uma terra com um monte de gente perturbada. Que praticamente todos morreram no caminho. Um negócio que era para durar 40 dias, dura 40 anos. Andaram. Arrodearam. Mas eles murmuravam. Eles levantavam altares para outros deuses.
mesmo tendo tudo que precisavam no caminho da terra prometida. Não faltava nada. Eles reclamaram até do maná, que já estava enjoado. E Deus vai e manda codorniza. Come, minha gente. Eles comeram tanto que vomitaram. Porém, eles estavam com sede. E aí, Deus faz, Moisés, bate na rocha, porque foi a primeira instrução da primeira vez. Bate na rocha e vai sair água. Certo. Depois eles sentiram sede de novo. E aí Deus fala, Moisés, fala com a rocha. Não é para bater, não. Está acostumado com bater, mas não é bater, não. Você vai falar e ela vai sair água. E Moisés já estava arretado com o povo reclama. Imagina, minha gente. Um só reclamando no seu ouvido já lhe endoidece. Imagina um monte reclamando. Você fazendo a vontade de Deus e o povo reclamando do seu juízo. E ele bate na rocha. E aquele homem que era para entrar na terra prometida, que passou aquele tempo todinho levando aquele povo, não entra. E se você olhar, ele não reclama com Deus por nada. Porque Deus era mais importante do que a promessa da terra prometida. Moisés não reclama nada. Não vou não, pronto. E Deus faz, olha, você vai ver de longe. Para dizer que você não viu, você vai olhar a terra de longe e pronto. Isso é o máximo que você vai ter. Você desobedeceu. É simples, não é? Era só falar com a rocha. E foi tão simples. Foi uma desobediência tão simples, ele só bateu. Desobediência para o Senhor não é simples. Se Ele manda a gente fazer e a gente não faz, não existe uma mínima desobediência e uma máxima desobediência. Desobediência para o Senhor é desobediência. Adão e Eva foi desobediência. E aí, esse povo, a maioria não entrou. Por quê? Murmuravam. Adoravam outros deuses. Levantaram altares. E eles não entraram. A promessa era para eles. Mas lembra que eu disse que Deus é geracional e a parte da promessa Ele cumpre? Aqueles que eram para entrar, porque não obedeceram, não entraram. Mas os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos entraram. Porque aqueles que estavam ali obedeceram. Josué e Caleb entraram porque eles obedeceram. Nossa desobediência pode custar não só para nós, mas também para os nossos. O que nós não fazemos, o que nós negligenciamos, não recai só sobre nós. Recai sobre as pessoas que Deus nos confiou. Recai muitas vezes sobre a nossa casa. Aquilo que nós desobedecemos, ainda que seja pouco, para o Senhor não existe pouco, é desobediência. Quando a gente fala de promessas, elas são processuais. Existem passo a passo. Não é de um dia para a noite, né? A gente recebe a palavra, a gente guarda no nosso coração, mas a gente tem que ir obedecendo, e se entregando, e se consagrando ao Senhor, e dando os passos que Ele vai nos entregando, né? Às vezes você faz assim, não, olha, mas eu já me vejo ministrando, certo, mas aí você tem que fazer alguma coisa, você não vai chegar ministrando. Você vai fazer o rema, né? Você vai ler livros, você vai orar, você vai servir em qualquer departamento que lhe chamarem. Você vai estar apta, porque lembra quando Deus disse assim, Abraão, olha a terra, examina, vai conhecendo. Assim foi com José. Qual era a promessa de José? Ele seria levantado, os irmãos estariam ajoelhados. Até chegar lá, foram muitos anos, mais de 10 anos, para José viver o que ele tinha que viver. Mas até lá ele já estava na casa de um rei, ele já tinha visto como é que faz um reino, ele já tinha convivido com pessoas, ele já tinha estado no meio de autoridades, ele já tinha entendido sobre submissão, porque ele foi obedecendo nos pequenos passos. Deus nos dá uma palavra, mas não é do dia para a noite que acontece. E a gente tem que ter paciência. Porque as coisas são muito rápidas quando a gente olha para o outro. Ah, mas fulano... Mas você não sabe o que fulano fez. Mas fulano já está ali. Mas você sabe o que fulano vive. Você sabe o que fulano faz. Você conhece o coração de fulano. Eu conheço o coração de fulano. Mas Deus levantou aquela pessoa, acho que nada a ver. Filho, guarda a sua opinião e eu guardo a minha para mim e você para você. Não é verdade? Porque só Deus sabe
o que a gente vive no secreto com Ele. A gente vê por fora, o Senhor vê o coração. Quando o profeta chegou em Davi e disse assim: quem vai ser o irmão? Eu acho que é esse aqui, o da guerra, o forte. E Deus faz: epa, eu não vejo como o homem vê, porque o que eu vejo é o coração. Deus não vê. Você pode me ver aqui e eu passar uma capa muito bonita, mas por dentro não está correspondendo ao que minha imagem passa. Mas o Senhor vê o meu coração. E o Senhor vê o seu coração. E assim como Ele disse a Abraão: seja íntegro, obedeça, guarde a palavra. Aquela profecia não foi para alguns da igreja, foi para todo mundo. Foi para mim, foi para você, foi para todo mundo. Porque Deus não falou de forma específica, Deus falou para todos nós. E naquele momento, eu não sei você, mas eu pulei, eu me animei e eu anotei. Eu gosto muito de anotar as palavras que eu recebo ou que são lançadas na igreja para poder ficar me lembrando. Qual é o nosso solo? Será que as circunstâncias, quando se levantam, a gente permanece firme? Ou será que a promessa de Deus está sendo mais importante do que o Deus que nos deu a promessa? Fecha a tua porta, eu fecho minha porta, a gente ora, a gente se consagra. Deus, o que é que está precisando ser ajustado, Senhor? O que é que eu estou fazendo que não tá certo? Está faltando o quê, Jesus? Eu sei que o Senhor tem planos e propósitos para mim. Eu vi a palavra do pastor, mas por que não aconteceu comigo? Abre os meus olhos, Senhor. Me perdoa. O que é que está faltando para que a gente viva as verdades do que Ele já disse ao nosso respeito? Será que é porque não chegou o tempo? E se não chegou o tempo, está tudo bem. Mas será que nós estamos atrasando? Será que nós não estamos correspondendo àquilo que Ele já nos disse? Às vezes o que Deus nos entrega parece aos nossos olhos grande demais. E a gente faz: oxe, eu fazendo isso. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja como o Senhor nos vê. Eu ainda me vejo pequeno, Senhor, mas abre os meus olhos para que eu me veja como o Senhor me vê. Senhor, eu não me vejo capaz, mas a Tua graça é o que me basta. Senhor, mas eu estou cansada, mas o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, mas eu estou fraco. Mas é quando você está fraco que eu te faço forte, porque eu te fortaleço. Senhor, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sou o dono do ouro e da prata. Senhor, mas eu não sei como fazer. Fecha o teu quarto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te honrará. Está fazendo errado, eu estou fazendo errado, vamos ajustar. Vamos ajustar, tirar as pedras que deixam esse solo pedregoso. Tira as pedras, Senhor. Nos ajuda. A gente não pode viver de todo jeito, minha gente. A gente não pode viver de todo jeito. E a gente não pode viver a promessa de Deus de todo jeito. Não adianta chegar em lugares altos se a gente não tiver com o coração alinhado ao Senhor e entendendo que Ele é mais importante do que qualquer coisa. Porque se chegar um momento que a gente tá... Deus me deu uma promessa e aí eu vou ser bem rica. Aí eu tô ricona. Mas se Ele me pede dinheiro, eu não dou. Não serviu de nada. Deus me vê ministrando em vários lugares. Mas se eu subir para pregar, eu diz minha oferta, eu estou me achando. Não está certo. Se Jesus quer Jesus eu para servir, quem dirá nós? Se Jesus quer Jesus, lavou os pés dos discípulos, quem somos nós, minha gente? Eu sei que nós somos filhos de Deus, mas você entende o que eu estou dizendo? Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque você serve ou eu sirvo em algum departamento que é visto que nós somos melhores do que ninguém. Isso é só o propósito que Deus tem específico para a vida de cada um. Talvez você seja um médico lá fora e está alcançando muitas vidas. Talvez você seja um faxineiro que está alcançando muitas vidas. Eu vi um testemunho, para fechar, de uma mulher. Eles estavam naquela igreja, que eu não lembro, Betel. Betel, meu Deus.
não vou dizer o nome não, que eu estou esquecida. Mas são igrejas que ela tem uma torre de oração. É Betel, né? E teve uma hora que sempre está em oração. Mas já teve uma hora que uma mulher passou. E quando essa mulher passou, encheu de glória o ambiente. E as pessoas caíam no chão. Receberam palavras. Uma mulher passou. E aí, eles foram perguntar quem era essa mulher. Foram procurar a liderança, alguém de lá, e disseram assim, quem é essa mulher? E eles disseram, que mulher? Aquela ministra que passou, que quando ela passou, o fogo desceu. Ministra? Ele disse, não, é aquela, ela é a faxineira, ela faz a limpeza aqui. Não é nossa posição. É nossa busca, nossa entrega e nossa obediência. A glória desceu com a mulher que estava limpando o altar. Ela nunca foi menor do que ninguém. Não menospreze o dom que Deus te deu e não negligencie. Não importa onde você está, não importa o que você faz. Se Deus te chamou para fazer, glória a Deus. Se você não está sendo visto, Deus chamou para isso. Glória a Deus. Porque nada do que a gente faz é para honra e glória nossa, é para Ele. Se eu estou sendo visto e você não está, a glória é para Ele, não é para mim, não é para você. Às vezes é mais responsabilidade, mas a glória é para Ele. É tudo por causa dEle. Nós estamos aqui por causa dEle. Não menospreze aquilo que o Senhor te entregou. Corra a carreira proposta. Fique firme no propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Ame aquilo que Deus te confiou. Abrace aquilo que Deus lhe confiou. Se o que Deus lhe confiou é ser uma mãe dentro de casa, cuidando dos seus filhos, glória a Deus. Você está cuidando de uma geração. Seu filho vai ser o futuro da geração que você está gerando dentro da sua casa. Não existe nada pequeno para o Senhor. Se Ele chamou, aquilo é grande para você. É o sapato que Ele lhe deu. Calce ele. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Porque não voltaremos para casa da mesma forma. Porque tua graça nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, por essas verdades. Pelo teu amor, por tua graça e por tua fidelidade. Muito obrigada por estarmos em superiores promessas. E que no nome de Jesus nós venhamos corresponder tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Que sejamos íntegros, fiéis e constantes em tua palavra e na tua presença. Em nome de Jesus.